dano moral, muitas vezes, do jornalista, ele é quase um acidente de trabalho. Ele ouve um delegado que diz que donos de uma escola molestaram crianças. O delegado diz que foi isso, as crianças dizem que foi isso, a família diz que foi isso, vem o perito judicial, diz que foi isso. O jornalista publica. Ele teve alguma intenção de danificar, de prejudicar a imagem de alguém? Ele não teve essa intenção. O que não pode é isso servir também para instrumento para inibir a imprensa. Criou-se também um carimbo de que a escola base, tudo agora é a escola base para querer alegar que a imprensa está indo além do... Mas eu acho que é ao contrário, eu acho que os veículos de comunicação, todos eles, eu acho que passaram a tomar muito cuidado. A imprensa está mais cuidadosa no tratamento da acusação. Hoje é a vez da imprensa com I maiúsculo e, para representá-la, o Contraponto recebe duas feras do jornalismo brasileiro. São eles Frederico Vasconcelos, repórter especial da Folha de São Paulo, e Márcio Chaer, editor do Conjur, site consultor jurídico. Pois bem, vem até aqui, aos bastidores da imprensa. Ô Chaer, prazer tê-lo aqui, hein? Muito obrigado, prazer é meu, Cacilda. Quantos anos de jornalismo? Olha, perto de 30. Nossa, eu pensei que você já tivesse perdido as contas. E você, tudo bem? Ótimo, bem, honra tê-lo aqui, viu? Frederico Vasconcelos. Você é de Folha há quanto tempo? 22 de Folha e como jornalista desde 67. Puxa, conforme eu disse, né? Duas feras do jornalismo estão aqui hoje. E o telespectador vai ter a oportunidade de saber. Vamos lá. Chaer, na verdadeira imprensa, existe proteção aos amigos? Olha, a intenção, o mito, né, é de que a imprensa é ou deve ser imparcial. Mas isso não passa de um mito, não é? Advogado, juiz, jornalista, são todos seres humanos, né? Então é claro que tem as suas preferências, tem amigos, tem inimigos, não é? Então isso pode e acaba refletindo no trabalho. Pois é, Fred. Agora, quem são os queridinhos? Ou quem são os mais queridinhos? Os juízes, os advogados, os promotores ou as partes? Eu acho que nós temos que tratar cada um deles com a mesma independência, né? Com a mesma humanidade, com o mesmo cuidado. Eu não elejo assim nenhum. E você acha que quando não há aquele cuidado, quando não há aquele cuidado, digamos assim, o cuidado... é preferência de quem? Do jornalista ou da empresa jornalística? Não existe essa decisão, assim, vamos dizer, da empresa decidir se você vai dar maior ou menor destaque para... Eu acho que nós temos que tratar os promotores, os procuradores... Da mesma forma. Os delegados, juízes, da mesma forma, com respeito, mas ao mesmo tempo também com independência. Mas olha o Chaer te olhando ali. Ó. Eu queria dar uma interferida aí, quer dizer, tem uma situação em que depende com quem o veículo fala, né? Você pega, o público da Folha de São Paulo é um público bem maior que o público, por exemplo, do meu site, que tem um público especializado, que seria a comunidade jurídica. Nesse público, que é a população, de uma forma mais ampla, há uma identidade com a acusação. O leitor vibra mais com a acusação. Então, a rainha desse jornal tem que ser a acusação. A defesa já não faz tanto sucesso, porque a defesa é uma água na fervura. Sim. Não é? Agora, eu que me dirijo à comunidade jurídica, a defesa é mais importante do que num jornal com uma circulação. Claro, o jornalista não coloca o que ele quer. Se ele fizer isso, ele vai matar o jornal dele. Ele coloca o que a parcela mais ampla do leitorado quer. Então, eu acho que isso é que define muito e não o que o jornalista tem vontade de fazer. Agora, cada jornalista também tem uma forma, né? Tem uma forma de realizar sua reportagem, de realizar sua investigação. Normalmente, por exemplo, um jornalista pode cobrir somente a parte, vamos dizer assim, tem mais contato com a Polícia Federal, outro tem mais contato com o Judiciário, outro tem mais contato com os advogados, entendeu? Eu, particularmente, eu tenho muito mais contato com os operadores de direito, eu não tenho tanta aproximação assim com a da polícia. Mas é uma deficiência minha, não é uma qualidade, não. De jeito nenhum, Fred. Agora, Chaer, uma coisa. Vocês não se constrangem, assim, em usar gravações, ainda que autorizadas pela Justiça, mas de divulgação, digamos assim, proibida, uma vez que estão sob regime de segredo de justiça? Isso não constrange um pouco? Cacilda, um amigo nosso esteve
nos Estados Unidos e foi na sede da Time, essa grande revista americana. E ele perguntou quantos processos havia contra eles, imaginando que eu vi uma enormidade. Sim. E ficou sabendo que havia um único processo. Apenas um. Um. Quer dizer, o que ocorre nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos há aquilo que a gente chama de segurança jurídica. O jornalista sabe direitinho até onde ele pode ir e a fonte sabe direitinho se vale ou não vale a pena entrar na justiça. Os caminhos são conhecidos, né? São conhecidos. No Brasil, há um tumulto absoluto, porque a partir de 88, com a constitucionalização da inviolabilidade da imagem, mudou muito. Então, há uma confusão absoluta, principalmente quanto a artigos da Constituição que colidem e que o Supremo ainda não examinou. O segredo de justiça não tem a força de um mandamento constitucional. E na Constituição está escrita, se houver interesse público, vale o interesse público sobre o segredo de justiça. Então, se eu entendo que aquele material é de interesse público e não é uma picuinha doméstica da vida do cidadão, eu vou divulgar sem nenhum constrangimento. Tem alguns exemplos que ficaram claros. A ação penal, no caso do Tribunal do Trabalho, do Fórum do Trabalho, estava sob segredo de justiça, mas a sentença iria gerar, possivelmente fosse essa a intenção do juiz, a sentença, se ela era contraditória, ia gerar uma discussão tão grande, o próprio juiz mandou colocar no site do Tribunal Federal. Essa questão entre o sigilo, eu acho que existe sigilo demais. O sigilo, eu acho que ele contribui muito para a injustiça. E é interessante, porque às vezes o processo está em sigilo na primeira instância, a própria parte interessada entra com recurso e o recurso lá em cima não está sob sigilo. Então você tem acesso a um despacho, um recurso no Supremo, no STJ, onde está contado ali qual foi a história que gerou o sigilo inicial. Mas, eu acho que a imprensa tem que sempre ir atrás... Mas você não acha que, às vezes, assim, essa divulgação de um sigilo pode denotar um fim que ainda não foi definido? Você não acha que, às vezes, pode haver uma... Como é que você faz, por exemplo, uma operação como a Operação Anaconda, que 24 horas depois da operação, todas as redações tinham gravações, tinham cópias a coisa estava espalhada em tudo. Né, tinham cópias de processos, tinham cópias de gravações, e a quebra de sigilo, ela é feita muitas vezes, não é só a imprensa quem quebra, aliás, não é a imprensa quem quebra. Sim, não é. Mas, ou seja, eu já vi quebra de sigilo feita por Polícia Federal, quebra de sigilo feita pelo Ministério Público, juiz também passando informações para a imprensa. É uma área difícil, mas eu acho que o interesse público tem que ser o norte. Agora, é difícil. A reflexão que eu faço sobre essa questão entre o bom senso. Então, você tem dois princípios constitucionais, o direito à privacidade e o interesse público. A reflexão maior que eu faço é a seguinte: normalmente o judiciário leva muito tempo para dirimir essa dúvida, se você feriu ou não. Agora você tem que tomar essa decisão em minutos para decidir se você publica, se põe no ar ou não uma imagem, se você põe no ar. Então é muito difícil, não é fácil. Agora eu pergunto, qual o preço de um furo jornalístico? Olha... Se é que tem, hein? Eu acho que é o mesmo de que um gol para um jogador de futebol, entende? É uma coisa importante na vida do jornalista. Zé, diz para mim, o que mais te atrai, o que mais te chama atenção nas matérias jornalísticas de outros, em outras matérias jornalísticas jurídicas, vamos dizer assim? Olha, eu tenho a sensação de que é muito recente o tratamento que a imprensa dá ao judiciário. Certo? Quer dizer, eu acho que o judiciário não é prioridade da imprensa, como é o legislativo, como é o executivo. Embora hoje, né? Hoje, mas quer dizer, é um processo recente. Hoje você tem as mazelas do judiciário. Direto, né? Mas eu acho que a instituição, ela de uma certa forma, ela é fechada, porque ela provoca essa distância, por natureza, mas eu acho que a sociedade deixa de conhecer um outro lado também da vida do judiciário, as angústias dos juízes, como é que a instituição, o judiciário, por dentro. Acho até que teu programa quebra um pouco isso, porque tem tentado, às vezes traz as pessoas aqui para falar como cidadão comum, as angústias, os hobbies, né? É um outro lado que a sociedade talvez não esteja acostumada. E hoje, inclusive, nós estamos aqui nos bastidores da imprensa, né? Somos os três aqui apenas, entendeu? Estamos falando sobre isso. Agora, por falar em bastidor, diga aí, Jair, com quem é mais fácil lidar? Com promotor, com delegado, com juiz? O acesso mais fácil é ao advogado, evidente.
né? O advogado que geralmente representa a defesa e que normalmente sabe usar a imprensa no sentido de fazer divulgar aquilo que vai ser favorável ao cliente dele. O juiz não tem tradição de comunicação, né? Em 1994, quando o Antônio Carlos Magalhães inventa a CPI do Judiciário, com o único propósito de aliviar as pauladas que o Fernando Henrique Cardoso vinha levando, né? Foi um diversionismo, né? Eu acho que não sei se ele tinha noção do que ele estava fazendo. A partir daquele momento, começa a haver um movimento bastante até cruel com o judiciário, porque de repente parecia que o judiciário só tinha defeitos e tal, né? Que vai evoluir para um novo posicionamento, não só da imprensa em relação ao judiciário, mas também do judiciário em relação à imprensa. Porque, por coincidência, nesse período é quando se avolumam as ações contra a imprensa e vai encontrar um judiciário bastante receptivo para esses processos todos. E o juiz carrega aquela aura de ser justo sempre, né? Não é fácil. Essa atividade dele leva a um certo isolamento, né? Agora, eu não gosto muito da generalização, tá certo? Então, mesmo no Ministério Público, você vai encontrar procuradores, promotores com perfis totalmente diferentes. Alguns são mais acessíveis, outros... né? O que eu acho surpreendente, eu acho interessante também, é que realmente você encontra hoje uma certa oxigenação no judiciário. Sim. Hoje em dia, não tem coisa melhor do que você ter uma relação de confiança com mais próximo, com os juízes mesmo. Nós vamos parar alguns instantezinhos para um breve intervalo, vamos dar uma folga ali para o telespectador. Daqui a pouco nós voltamos nessa conversa ótima com o jornalista Márcio Chaer, o editor do Conjur, e com o jornalista Frederico Vasconcelos, do jornal A Folha de São Paulo. Até daqui a pouco. Bem, de volta ao nosso segundo bloco, com as feras do jornalismo brasileiro, Frederico Vasconcelos, repórter especial do jornal A Folha de São Paulo, e Márcio Chaer, editor do Conjur. Vamos lá. Frederico Vasconcelos, você não se sente assim, como imprensa responsável pela criação dessas autoridades mancheteiras que sofrem da síndrome do sucesso? Eu acho que a imprensa, de certa forma, ajuda, mas às vezes é um fenômeno rápido, né? Quando não tem muita sustentação, quando não tem o que dizer, não dura muito tempo, não. O holofote passa assim, rapidinho. É isso mesmo, né? A condição de celebridade, eu acho que quem ostenta, né, é que encarna esse papel. A imprensa só mostra. Né? O que as pessoas se fizeram, né? Tem um Ayrton Senna, uma Regina Duarte. Ora, eles vão se tornar conhecidos pelas características que eles têm e pelas atividades ou iniciativas que eles resolvam tomar em público. Eu estou aqui com o livro, eu estou vendo, é seu livro, Frederico Vasconcelos. Juízes no Banco dos Réus. São todos juízes, é? No caso, são juízes, sim. Mas são todos os juízes que estão no Banco dos Réus? Não. Esse era um problema que, às vezes, em alguns debates, alguns juízes me perguntavam, mas por que você não faz agora promotores no Banco dos Réus, advogados no Banco dos Réus? Aí houve realmente uma coincidência de... Peraí, eu faço a mesma pergunta. Por que só juízes no Banco dos Réus? Porque nesse caso aí foi o seguinte, houve também uma coincidência de você estar no local certo, no momento certo. Tá. Esses fatos que ocorreram, né, de trás para frente, quando a Anaconda eclodiu, então, da documentação que surgiu, ela tinha muito a ver com processos que nós vimos trabalhando como repórter já há 5, 6 anos. Na ocasião, qual foi o grande objetivo do seu lançamento? Eu acho que o grande objetivo foi trazer, somar, fazer uma costura dessas informações que estavam dispersas, que você não consegue fazer isso numa reportagem, e também, num certo sentido, levar, talvez, para os novos jornalistas, alguns caminhos das pedras, como é que você pode fazer investigação criteriosa, com base em documentos, com cuidados éticos. Essa foi a minha... E um outro detalhe que me dá uma certa tranquilidade é que, até onde foi possível, a versão de todos os acusados, ela está nesse livro, entendeu? E está atual, né?
E atual. Ele retrata um momento histórico. Por que juiz? Porque era novidade. Sim. Né? E também é novidade você ter um livro jornalístico sobre o judiciário. Houve outros feitos por advogados, por juízes, mas que não são jornalísticos, né? Não é à toa que ele recebeu um prêmio de literatura importante no Brasil, mais importante, que é o prêmio Jabuti. Maravilha. Né? Então, ele retrata um momento muito importante em que 90% das coisas que nós estamos conversando aqui tiveram origem nesse momento, que é quando você tem os juízes no banco dos réus de verdade. Parabéns, Frederico. Muito obrigado. Ele fez uma resenha muito generosa também. Mas aí vamos para o lado do Conjuro agora. Você tem também o Anuário da Justiça, que é maravilhoso, um trabalho belíssimo que ele está fazendo. Você conhece também, Fred? Conheço, ele é muito trabalho usado, assim, excelente, porque você vai em foco nos juízes, ministros, né? Ministros das Cortes Maiores de Brasília. Fala um pouco desse Anuário da Justiça, que é maravilhoso também. O anuário, ele é uma tentativa de mostrar o judiciário de uma forma substantiva, né? Sem adjetivação que se utiliza tanto em editoriais, em artigos, e mostrando o perfil dos juízes a partir de suas decisões, né? E selecionando o lote das decisões mais importantes dos tempos recentes que estão mudando a doutrina e a jurisprudência dos tribunais. Né? É um momento muito feliz porque houve uma guinada com a renovação de mais da metade do Supremo Tribunal Federal, de 1/3 do STJ e também chegaremos a praticamente a metade do TST. Sim. Com isso, ideias e entendimentos, né? Houve uma oxigenação e entendimentos que vinham cristalizados há muitos anos, que foram consolidados, cimentados por ministros que foram nomeados e formados à luz da Constituição de 67, com a emenda de 69, você passou a ter ministros que foram criados já não com aquela interpretação retrospectiva do passado, mas a Constituição de 88. E é isso que tem mudado tanto uma visão mais moderna, né? Mais atual, pelo menos, né? Porque o moderno e o antigo estão se misturando por aí, né? Mas, de qualquer forma, é uma tentativa de dar mais transparência ao judiciário e é um trabalho que nós pretendemos fazer também aqui em São Paulo com o Anuário da Justiça Paulista. Maravilha, está de parabéns também, um trabalho belíssimo obrigado. Esse, viu? É uma forma de chegar mais perto do Poder Judiciário. Excelente. E é uma boa ferramenta para as redações também, né? Também. Esperamos que seja. Mas, enfim, uma pergunta para os dois agora, vamos lá. Como é o final de semana? O que é que você faz no seu final de semana? Eu, família, toco meu piano, que é... Toca piano? Toco piano, que é... Toca o quê? Clássico? Não, MPB e jazz, que é... Que delícia. É uma forma também de relaxar. Meu teclado predileto, eu costumo dizer. Mas, ou seja, aí procuro esquecer um pouco... E qual é a sua melodia predileta? Eu gosto de Round the Night do Thelonious Monk. Eu adoro. Deve ser um belo pianista, hein, Chair? Eu já ouvi, já tive essa oportunidade. Você é muito bom mesmo. Não, eu estudei em São Paulo, no CLAN, na Escola do Zimbutrio. Tive algumas aulas particulares com professores de jazz, mas sempre toquei muito de forma assim... mais improvisada, né? E ali que você busca a sua inspiração para as reportagens maravilhosas aí que você faz? Não, eu ao contrário, procuro esquecê-las. Tá certo. E o seu, Chair, como é que é? Bom, eu gosto muito de fazer caminhadas, né? Então, vou a Ibirapuera ou ao Parque Vila Lobos, não é? E é isso mais que eu faço. E como andam os parques aí? Bem cuidados? Olha, o Parque Vila Lobos está maravilhoso, viu? É uma coisa que quem ouviu ali no início, que era aquela coisa árida, não é? Com poucas árvores. Agora já cresceram, né? Tem lá uma bela surpresa. Quer dizer, lá você consegue esquecer também as matérias jornalísticas? Sem dúvida. Bom, agora para encerrar, infelizmente, que o papo está muito bom, eu até esqueço. Bom, nós estamos aqui nos bastidores, até esqueço do tempo. Mas, para encerrar, de fato, agora, eu queria, começando por você, Vasconcelos, que os dois contassem, cada um, uma historinha que realmente, onde tiveram que vestir realmente uma saia justa, mas uma saia justa de fato. Vamos lá, vamos ouvir. A minha história é a seguinte: quando nós estávamos fazendo a apuração
nesse caso da investigação dos 2 embargadores, nós alugamos um veleiro em Ubatuba, que o objetivo era fotografar a lancha de um magistrado. Então, estávamos em pleno mar. Nessa época, minha mulher, ela era editora do Estado de São Paulo e era chefe do Fausto Macedo, que a rigor, Quer dizer, do jornal eram meus concorrente. concorrentes. Exatamente. Eu não podia contar o que eu estava fazendo. Aí tocou o celular e ela, muito esperta, ela ouviu o barulho do mar e perguntou: onde você está? Eu digo: olha, eu estou trabalhando. Ela disse: não, isso é o mar, você está na praia. Eu digo: eu estou na praia, mas eu não posso, estou trabalhando, você vai ter que acreditar em mim. Até hoje ela não me perdoa, porque acho que faltou confiança. Eu não revelei para ela. Cheguei em casa queimadinho na praia, mas não revelei. Que saia justa, hein? Saia justa aí, que saia justa. Mas não chegou assim a... Não abalou. Não, mas depois você contou ela. Contei, mas eu fiquei 4 meses fazendo um levantamento que ela não sabia o que eu estava fazendo. Puxa, que Gosto do maravilha, ofício, hein? né? Mas é difícil, Essa né? foi boa. Agora ver se a sua é mais justa ainda. Vamos ver. Bom, talvez eu ganhe, hein? Vamos lá. Eu discuto muito frequentemente com o advogado Arnaldo Malheiros Filho, criminalista, sobre as relações entre o advogado e os juízes, e tem juízes que resistem, não acham muito natural receber advogados, né? E quando eu estava construindo o perfil do ministro Joaquim Barbosa, um tempo atrás, nós acabamos entrando nessa discussão, né? E ele deu lá as opiniões dele a respeito dele. Na época ele era muito contrário a isso, ele achava que era uma promiscuidade indevida, criticava o embargo auricular. Ou tal. seja, quer dizer, criticava, Criticava... não se podia receber advogado. Aí na ocasião, eu passei um e-mail pro Arnaldo Malheiros no meio de uma conversa a respeito, né? Falei: olha, o Joaquim pensa diferente e tal, né? Agora, eu falei pro Arnaldo, Arnaldo, você só não passa pro Sérgio Bermudes, tá? Pro Sérgio Bermudes, não. Ele passou pelo Sérgio Bermudes. Exatamente. O Sérgio Bermudes, na primeira oportunidade que ele teve, ele fez um artigo em cima do e-mail. Quer dizer, veja bem, não era secreto, era um ministro, que é um homem público, conversando com um jornalista e não havia ali nenhum compromisso de confidencialidade, mas, sabe... Constrangedor. Era entre eu e ele, quer dizer, eu fiquei muito aturdido, né? Porque como é que é um advogado que defende o sigilo dos seus clientes, quando é o sigilo alheio, ele não vai levar em conta, né? Então eu fiquei numa situação muito complicada com o ministro Joaquim Barbosa, porque eu não tinha como pedir desculpas nem nada e, no entanto, ficou aquilo na minha conta de uma forma muito azeda, muito desagradável, né? E eu devo isso aí ao ilustre advogado Sérgio Bermudes aí, que numa atitude aí bastante Mas já esquisita. tirou a saia justa? Não, eu devolvo quando eu puder. Bom, gente, infelizmente o tempo acabou mesmo agora, mas não faz mal. Nós faremos futuramente uma outra sessão aqui, também de bastidores. Vamos falar mais um pouco, que realmente foi muito gostoso. Foi um prazer tê-lo aqui, Vasconcelos. Foi uma conversa muito agradável. Acho que sempre vale a pena a gente falar um pouco do nosso ofício. É verdade. Prazer em revê-lo aqui, viu? Muito obrigado, Cacilda. E quanto a você, não se esqueça, semana que vem estaremos de volta. Até lá.